Questões sobre evocações. Livro dos Médiuns, capítulo 25, item 282. Primeira questão. Podemos evocar os espíritos sem ser médium? Todo mundo pode evocar os espíritos. E, se aqueles a quem chamar não podem se manifestar materialmente, não deixarão de estar ao teu redor e te escutar. 2. O espírito evocado atende sempre ao apelo que lhe é feito? Isso depende das condições em que se encontra, as circunstâncias em que ele não pode atender. 3. Quais são as causas que impedem um espírito de vir ao nosso chamado? Sua vontade, seu estado corporal, pode estar encarnado, cumprindo suas missões, ou ainda a permissão pode ser recusada. Aqueles que estão na esfera de correção também não podem, a menos que haja permissão superior com um objetivo de utilidade geral. 4. Por que motivo a permissão de se comunicar pode ser recusada a um espírito? Isso pode ser uma prova ou uma correção para ele ou para aqueles que o chamam. 5. Como os espíritos dispersos no espaço ou nos diferentes mundos podem ouvir de todos os pontos do universo as evocações que são feitas? Muitas vezes são prevenidos pelos espíritos familiares que nos rodeiam e que vão procurá-los. Mas se passa aqui um fenômeno difícil de explicar, pois ainda não podemos compreender o modo de transmissão do pensamento entre os espíritos. O espírito que evocas, por mais afastado que esteja, recebe, por assim dizer, a repercussão do pensamento, como uma espécie de vibração, que chama a sua atenção para o lado de onde vem o pensamento que se dirige a ele. Pode-se dizer que ouve o pensamento como na Terra ouvimos a voz. 5a. O fluido universal é veículo do pensamento como o ar é do som? Sim, com a diferença de que o som pode se manifestar apenas num raio muito limitado, enquanto o pensamento atinge o infinito. 6. Sabemos que as distâncias são pouca coisa para os espíritos. Entretanto, é espantoso vê-los algumas vezes responder tão prontamente ao chamado, como se estivessem perto. É que algumas vezes eles estão. Se a evocação é premeditada, o espírito é advertido com antecedência e ele vai ao encontro antes do momento que é chamado. 7. O pensamento do evocador é mais ou menos ouvido conforme certas circunstâncias? Sem dúvida nenhuma. O espírito chamado por um sentimento simpático e benevolente é mais vivamente tocado. É como uma voz amiga que ele reconhece. Sem isso, ocorre que muitas vezes a evocação não se realiza. O pensamento que brota da evocação alcança o espírito. Se é mal dirigido, perde-se no vazio. Acontece com os espíritos o mesmo que acontece com os homens. Se aquele que os chama é desconhecido ou antipático, pode ouvi-lo, mas não o atendem. 8. O espírito evocado vem voluntariamente ou é forçado a isso? Ele obedece à vontade de Deus, a lei geral que rege o universo. Porém, forçado não é a palavra certa, pois julga se é útil vir e aí é que exerce o seu livre arbítrio. O espírito superior sempre vem quando chamado com um objetivo útil. Recusa-se a ir apenas aos ambientes de pessoas frívolas e que tratam o assunto como brincadeira. 9. O espírito evocado pode se recusar a vir
ao chamado que lhe é feito? Sim, onde estaria o seu livre-arbítrio sem isso? Acreditas que todos os seres do universo estão à nossa vontade? E você acredita estar obrigado a responder a todos os que o chamam? Quando digo que pode se recusar, refiro-me à solicitação do evocador, pois um espírito inferior pode ser obrigado a vir por um espírito superior. 10. Há para o evocador um meio de obrigar um espírito a vir contra a sua vontade? Nenhum. Se este espírito lhe é igual ou superior em moralidade, digo em moralidade e não em inteligência, o evocador não tem sobre ele nenhuma autoridade. Se lhe é inferior, sim poderá, se é para o seu bem, porque então outros espíritos irão ajudá-lo. 11. Há inconvenientes em evocar espíritos inferiores e há o perigo de, ao chamá-los, ficar sob sua dominação? Eles dominam apenas os que se deixam dominar. Aquele que é assistido por bons espíritos não tem nada a temer. Ele se impõe aos espíritos inferiores. Individualmente, os médiuns, especificamente quando iniciantes, devem se abster dessas evocações. 12. É necessário ter algumas disposições particulares nas evocações? A mais essencial de todas as disposições é o recolhimento. Quando se quer ter conexões com espíritos sérios, com a fé e o desejo do bem, tem-se maior facilidade para evocar espíritos superiores. 13. A fé é necessária para as evocações? A fé em Deus, sim. A fé virá para o resto, se quiseres o bem e se tens o desejo de instruir-vos. 14. Os homens reunidos em uma comunidade de pensamentos e de intenções têm mais facilidade para evocar os espíritos? Quando todos estão reunidos pela caridade e para o bem, obtêm grandes resultados. Nada é mais prejudicial às evocações do que a divergência de pensamentos. 15. A precaução de se fazer a cadeia, ao se dar as mãos durante alguns minutos no início das reuniões, é útil? A cadeia é um meio material. Não estabelece a união entre as pessoas, se ela não existe no pensamento. O que é mais útil é se unir em um único pensamento, ao chamar cada um ao seu lado os bons espíritos. Não imaginas o quanto se poderia obter numa reunião séria, na qual estivesse banido todo o sentimento de orgulho e de personalismo, e onde reinasse um perfeito sentimento de mútua cordialidade. 16. As evocações com dias e horas determinadas são preferíveis? Sim, e se for possível no mesmo lugar. Os espíritos vêm mais prazerosamente. É o desejo constante que tens que ajuda os espíritos a comunicar-se. Os espíritos têm suas ocupações que não podem deixar de improviso para atender à nossa satisfação pessoal. Digo, no mesmo lugar, mas não acredites que isso seja uma obrigação absoluta, porque os espíritos vão a todos os lugares. Um lugar consagrado a isso é preferível, porque aí o recolhimento é mais perfeito. 17. Certos objetos, tais como as medalhas, talismã, têm a propriedade de atrair ou repelir os espíritos, como dizem alguns? A matéria não tem nenhuma ação sobre os espíritos. Fica bem certos de que nunca um bom espírito aconselhará semelhante absurdo. O poder dos talismã, de qualquer natureza que seja,
existe apenas na imaginação das pessoas crédulas. 18. O que pensar dos espíritos que marcam encontros em lugares sombrios e horas indevidas? Esses espíritos se divertem à custa daqueles que os escutam. É inútil e muitas vezes perigoso ceder a tais sugestões. Inútil porque não se ganha absolutamente nada, a não ser iludir-se. E perigoso não pelo mal que podem fazer os espíritos, mas pela influência que isso pode exercer sobre os cérebros frágeis. 19. Há dias e horas mais propícias para as evocações? Para os espíritos, isto é completamente indiferente, como tudo que é material, e seria superstição acreditar na influência dos dias e das horas. Os momentos mais propícios são aqueles que o evocador está mais livre de suas ocupações habituais, quando seu corpo e seu espírito estão mais calmos. 20. A evocação para os espíritos é agradável ou difícil? Eles vêm voluntariamente quando são chamados? Isso depende do seu caráter e do motivo do chamado. Quando o objetivo é louvável e o meio é simpático, a evocação é agradável e mesmo atraente. Os espíritos sentem-se felizes com a afeição que lhe dedicamos. Para alguns, é uma grande felicidade se comunicar com os homens e sofrem quando são esquecidos. Isso depende igualmente do caráter dos espíritos. Há também os eremitas que não gostam de ser incomodados e cujas respostas revelam o seu mau humor, especificamente quando são chamados por desconhecidos, por quem não se interessam. Há pessoas que evocam seus parentes apenas para lhe perguntar coisas vulgares da vida material, para saber se vão alugar ou vender sua casa, para conhecer o proveito que tirarão de suas mercadorias, onde há o dinheiro escondido, se tal negócio será ou não vantajoso. Nossos parentes no além-túmulo se interessam por nós apenas em razão da afeição que temos por eles. Se todo nosso pensamento se limita a transformá-los em feiticeiros ou adivinhos, se pensarmos neles apenas para lhe pedir informações, eles não podem ter por nós grande simpatia. E não é surpresa a pouca benevolência que demonstram. Vamos ficar por aqui, agradecidos e pedindo sempre: Jesus esteja conosco.